RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde, no ar o RBV Agro deste sábado, dia 20 de março de 2021. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Boa tarde para todos que estão ligados no programa. Muito obrigada pela audiência. Obrigado mesmo, pessoal. A companhia de cada um de vocês é muito importante para nós. O RBV Agro chega até 500 mil catarinenses pelo bom e velho rádio e para o mundo todo com a transmissão em vídeo através dos nossos canais na internet. É isso aí, eu quero registrar também o aniversário da minha colega de bancada aqui do RBV Agro, a Priscila Polon, que ontem completou mais um ano de vida. Exatamente, obrigada, Murilo, obrigada a todos que mandaram mensagens. Não é fácil passar o aniversário sem poder receber abraços, né? Se reunir com os amigos, mas num momento como esse, o importante mesmo é ter saúde. Com certeza, então, meus parabéns, felicidades, sucesso e muita saúde para você. Destaque do RBV Agro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Produtores da região estão apostando na soja para ter mais rentabilidade. Agricultor que colhe 2.000 toneladas de tomate fala dos desafios da safra. Fruticultura, caqui é a alternativa para complementar a renda no campo. Fim da safra da uva, você vai conferir como ficou a qualidade dos vinhos na região. E a nossa reportagem foi conferir uma produção artesanal de azeite de oliva. Tem ainda uma receita de tomate seco e os recados dos ouvintes e internautas. RBV Agro. A produção de hortaliças é uma das forças do agro na região meio-oeste de Santa Catarina. Entre os cultivos com maior expressão econômica está o tomate. Nossa reportagem conversou com um produtor que está colhendo 2.000 toneladas de tomate em São João de Cima, município de Calmon. Ele fala dos desafios da safra atual e da importância do planejamento para ter lucro na atividade. A reportagem que você confere é de Lucas Arigoni. A safra do tomate deste ano foi um desafio para os produtores da região de Caçador. O clima teve condições desfavoráveis, como a seca na época do plantio e a chuva que atrapalhou o início da colheita, sem falar na oscilação do preço. Fábio Brusco, que cultiva tomate há 25 anos, afirma que as dificuldades foram sentidas até mesmo pelos grandes produtores. Esse ano foi um dos mais complicados que teve. É a seca no começo, depois uns 20, 30 dias de bastante chuva acima do normal, uma época ruim. E agora o preço, aí uns 40 dias, 50 dias de preço bem ruim, assim, que não mal cobre os custos, né? Mas o tomate é assim, né? Todo mundo, quem planta já sabe que pode ter de tudo quanto é imprevisto, né? Mas no final tem que dar certo, né? Apesar desses fatores, a qualidade do fruto é considerada boa esse ano. Brusco tem 20 hectares de lavouras na localidade de São João de Cima, na divisa entre Caçador e Calmon, uma produção que deve chegar a 2.000 toneladas de tomate. Vai pro Brasil inteiro, né? Vai pro Paraná, vai para São Paulo, vai para Mato Grosso, mais abrindo cor aí, vai até lá pro norte, lá em cima. Para agregar valor, Fábio investiu na compra de maquinários para lavar, classificar e selecionar os tomates na própria fazenda. Os frutos saem dali em caminhões de câmara fria para os mercados de todo o Brasil. Um fator a mais que interferiu no preço do tomate nesta última safra e que preocupa os produtores é a pandemia. As restrições fizeram o consumo dos alimentos cair, o que acaba impactando as vendas. Tá fazendo um ano já que deu uma parada ali, nós perdimos no ano passado aí, né? Perdimos muito tomate no ano passado. Todo produtor aí de Caçador deve ter perdido, ficou uns 15 dias parado ano passado aí, perdimos bastante tomate, jogamos bastante fora por causa da pandemia. Se o preço é um desafio, reduzir os custos é indispensável. Para auxiliar o produtor, a Epagre desenvolve o Sistema de Produção Integrada, que busca melhorar o manejo do tomate, como detalha o pesquisador Leandro Ram. Toda a adubação aqui da lavoura do tomate somos nós que fizemos, baseado na produção integrada, desde análise de solo, correção, adubação no plantio, adubação de gotejo. Então a gente passa para ele, discute com ele a adubação e a gente vê o resultado, né? Um tomate de excelente qualidade,
altíssima produtividade, uma lavoura que tem um potencial enorme e, acima de tudo, baixo custo, um custo mais racional para o produtor ganhar dinheiro. Fábio é um dos produtores que adota algumas técnicas desenvolvidas pela Epagri. Para ele, se não fosse esse sistema, provavelmente já teria deixado de trabalhar com o tomate. Faz 11 anos atrás, assim, devagar, testando, cada ano mudando alguma coisa, né? E ela dá um norte grande, né, pra gente, né? Você vai seguindo as recomendações da adubação, principalmente, de aplicação de defensivo, e ela dá resultado, né? Eu, se não fosse lá há 10 anos atrás, 11 anos atrás, aí, eu não acho que não estaria mais no ramo, né? Daí começamos a mudar umas coisas, foi dando certo. Hoje a gente tá mais tranquilo. Não basta técnica ou apenas sorte de uma boa produtividade. O planejamento na lavoura é essencial. E os produtores que têm tido sucesso com tomate é porque são produtores que planejam, pensam, utilizam o que tem de melhor de técnicas, tem uma venda e uma compra e venda de produtos, seja dos insumos, seja do tomate, muito boa. Então é um conjunto de fatores que faz com que alguns produtores ganhem dinheiro com tomate e outros, né, a gente vê que tem dificuldade e pagam a conta, né? Para o RBV Notícias, Lucas Arigoni. Um diferencial aqui da região para o cultivo de tomate é o clima mais ameno. O verão não é tão quente como as outras áreas do Brasil. E por falar em tomate, no segundo bloco tem uma receita de tomate seco. Eu mesmo fiz em casa. É muito simples e eu quero que você experimente, Priscila. Combinado, Murilo. Eu adoro tomate seco. Das hortaliças para os grãos, produtores estão apostando na soja para ter mais rentabilidade. Visitamos uma propriedade em Tangará para saber das características dessa lavoura. O preço está sendo mais um atrativo para o cultivo da soja. Um levantamento da Conab aponta um volume recorde para a safra de grãos 2020-2021, estimado em 272 milhões de toneladas. Essa super safra está sendo impulsionada pela soja, que mantém a tendência de crescimento na área cultivada. E ela vem ganhando espaço na região meio-oeste. Produtores estão substituindo o milho pela soja, principalmente devido ao preço, que está sendo um atrativo. A família de Luiz Henrique Denardi trabalha com a cultura há alguns anos. Ele destaca algumas das características que garantem rentabilidade. Ela tem uma estabilidade de preço e também uma estabilidade de produção. É uma cultura que também não tem uma grande variação, como se fosse comparado com o milho. O milho, das vezes, uma seca que pega na cultura durante o florescimento condenaria a lavoura. E como é fácil de fazer a mecanização, tem tratos culturais, são mecanizados da cultura, isso abriu as portas para o largo cultivo no Brasil e também é um ponto importante que começou aqui na nossa região. Hoje nós estamos com o valor da saca a R$ 166. O mesmo período do ano passado estava em R$ 84. Então foi um aumento de 100% no valor da saca. Na propriedade é realizada a rotação de culturas, mas Luiz afirma que a tendência é ampliar gradativamente a soja. Normalmente nós fazíamos uma proporção de 50 a 50 entre milho e soja ou 40 a 60 de soja. Mas aqui no município a tendência com os preços elevados do soja e também com o ataque de cigarinha no milho que esse ano devastou as lavouras, trouxe bastante perdas, é do aumento gradativo do soja. Nesse ano, a produtividade está boa, dentro do esperado, apesar dos problemas causados pelo clima. A expectativa da colheita é acima de 75 sacas por hectare. Ela sofreu um pouco na época de florescimento pelo excesso de chuva e no enchimento de grão ela também sofreu um pouquinho com a seca. Mas no geral, é uma safra normal de soja. As lavouras em geral estão bastante bonitas. A produtividade esperada até é muito boa. Esse talhão aqui é 18 hectares. Uma expectativa de rendimento acima dos 75 sacos por hectare. E a tendência para os próximos anos é ir aumentando a área de soja. O aumento do cultivo na região se deu pelo preço baixo do milho ao longo dos últimos anos. A soja apresenta baixo custo para a implantação e um destaque que gera economia, segundo o engenheiro agrônomo da Epagri de Tangará, Eduardo Zago, é a fixação biológica de nitrogênio da planta. Nos últimos 5 a 6 anos teve um aumento
bem expressivo. Lá naquele momento, principalmente pelos preços baixos praticados na cultura do milho, né? Além do fato que os custos de implantação da lavoura de soja são menores. Isso se deve principalmente ao fato da gente não fazer adubação nitrogenada nessa cultura. Fato esse pela fixação biológica de nitrogênio, né? Uma bactéria cede à soja, a planta de soja, o nitrogênio e a planta de soja nutre essa bactéria. Por dados da Embrapa, então acredita-se que a cultura da soja, por não utilizar nitrogênio mineral, há uma economia de aproximadamente 10 bilhões de dólares anual com essa não aplicação de nitrogênio. Como em qualquer lavoura, a condição do terreno também conta. Locais pedregosos ou muito acidentados não são propícios para o cultivo da soja. Pelo fato da colheita da soja ter que ser feita com automotriz, então não são todas as propriedades que possuem um relevo e uma condição de terreno que propicia o cultivo da soja, né? Então, principalmente terrenos mais íngremes e com problema de pedregosidade, acaba que a soja ainda tem uma dificuldade para o cultivo dela. Para o RBV Notícias, Maiara Bonenberger. E o governo do estado vai investir 24 milhões de reais para incentivar o cultivo de milho e cereais de inverno, trazendo mais competitividade para o agronegócio catarinense. As medidas foram anunciadas nesta semana pelo governador Carlos Moisés durante o Fórum Mais Milho. Em Santa Catarina, a estiagem prolongada e a cigarrinha do milho contribuíram para uma redução de 20% na safra do grão. Com a alta nos preços dos insumos, os pecuaristas catarinenses sofrem com o aumento no custo da produção. A Secretaria da Agricultura busca também alternativas para reduzir a dependência de milho e diminuir os custos de produção. A intenção é reforçar o apoio para o plantio de trigo, triticale e cevada no estado. E nós falamos aqui, Murilo, na semana passada que ia ter matéria sobre caqui. Promessa é dívida. Então vamos lá, os meses de março e abril marcam a colheita do caqui, uma fruta doce e nutritiva que agrada o paladar de muita gente. E a cultura pode ser uma alternativa de renda extra ao homem do campo. A produção em Santa Catarina é pequena, mas dos 10 municípios que mais se destacam na cultura, 8 são da região meio-oeste, de acordo com o IBGE. A família Denardi é tradicional na fruticultura há 4 gerações. Meu bisavô veio da Itália, lá ele plantava uva. Meus avós plantaram no Rio Grande do Sul, depois se mudaram para Pinheiro Preto. Meu pai seguiu na profissão e eu sou já aqui no Brasil a 3ª geração que está seguindo na fruticultura, né? A gente começa a colheita das frutas no mês de outubro do pêssego, novembro tem pêssego e nectarina, aí começa a ameixa em dezembro, janeiro e fevereiro uva. E agora no mês de março e abril a gente começa a colheita do caqui. É isso mesmo, há 4 anos, César Denardi apostou na produção de caqui, uma alternativa para escalonar a colheita e ter uma renda extra. Segundo o produtor, o cultivo do caqui exige menos cuidados se comparado a outras frutas. Ele não demanda tanta mão de obra assim para poda de inverno, poda verde. Comparando com outras culturas, ele dá menos mão de obra. Porém, a colheita tem que ser com a tesourinha, cortando o cabinho para não machucar as frutas. Mas é uma alternativa interessante para a região aí. No pomar, arrendado na linha Rio Preto, no município de Rio das Antas, são 1.000 pés de caquis das variedades Fuyu e Kyoto. A produção média é de 100 toneladas por safra, mesmo em um ano de adversidades climáticas. Esse ano tá difícil. No começo, no inverno, deu a geada. Daí já levou uma parte nas regiões, nas partes mais baixas do pomar, já levou. Daí deu a estiagem. Já abortou bastante fruta, que nem aqui poderia ter uma mais, outra aqui. Deu baixo calibre. Esses aqui podiam estar bem maior se tivesse chovido certo. Aí pegou 2 vezes granizo, que dá de ver as frutas aqui, ó. Esse aqui já afeta a qualidade dele. Para mercado já não aceitam mais, tem que fazer... A gente tem alternativa de pessoal que vende na rua, assim, num preço mais em conta, né? É o jeito da gente aproveitar e não jogar fora. E aí está outra vantagem do caqui, que é uma fruta mais resistente e que tem maior durabilidade.
Após a colheita, o caqui é selecionado, embalado e armazenado em câmara fria antes de chegar aos mercados. O César vende as frutas para um distribuidor que abastece os Ceasas do Paraná e Santa Catarina. Hoje, o preço médio está em R$ 3,00 o quilo para frutos de maior calibre e R$ 2,00 o médio. Mas a tendência é cair pela metade quando começar para valer a colheita no Rio Grande do Sul. Para o produtor, a maior vantagem da cultura do caqui é a possibilidade de cultivo em uma área pequena e com baixo investimento. Hoje, você tendo um trator, um pulverizador e uma carroça para puxar, já você consegue trabalhar. É uma alternativa de você agregar valor num pedaço de área pequena, né? Segundo dados do IBGE, do Censo Agro 2017, apenas 140 agricultores cultivam caqui em Santa Catarina, o equivalente a 1.200 toneladas por safra. Entre os 10 municípios com produção mais expressiva da fruta, 8 estão na região meio-oeste: Videira, Rio das Antas, Fraiburgo, Tangará, Arroio 30, Pinheiro Preto, Caçador e Salto Veloso. E qual o segredo para escolher um bom caqui no mercado, César? Tem que estar bem madurinho. E quanto mais laranjadinho, melhor. Se alguém chegar no mercado, pode comprar caqui. Para o RBV Notícias, Murilo Roso. Muita gente fala que o caqui é liguento, que amarra a boca, mas ele estando maduro é muito bom. E esse da variedade Kyoto, ele é tão doce que é conhecido como caqui café e alguns chamam até de caqui chocolate. E o César Murilo mandou mensagem depois da reportagem que o preço já caiu pela metade nesta semana, com o início da colheita em outras regiões. Realmente a vida do homem do campo não é fácil. Essa questão do preço é de deixar o agricultor de cabelo branco. Chegou a hora do intervalo. Queremos registrar o cenário do programa de hoje. Quem nos assiste pela internet está vendo a cheesecake da dona Marilene, a mãe do nosso colega Murilo. É isso aí, está aqui na bancada do RBV Agro. Ficou bonita, né? De morango e mirtilo. Que chique, hein? Muito chique, não tem jeito. Vou ter que experimentar essa também no final do programa. Tá bom, Priscila, mas antes tem um intervalo e no segundo bloco muito mais do agro. Tem reportagens sobre produção artesanal de azeite de oliva. E ainda uma avaliação da safra da uva e produção de vinhos. E os recados dos ouvintes e internautas. Voltamos já! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta e tem muitas participações dos ouvintes e internautas que acompanham o nosso programa. A Carolina Ellert de Ipomeia manda fotos de um pé de framboesa carregado dessas frutinhas vermelhas que são uma delícia. Ela mandou também um vídeo de um pé de maracujá carregado e olha só que interessante, ela cultiva pitaia e mandou fotos polinizando as flores. Um abraço, Carolina! O Cleosnir Piazon da linha Cambuim em Videira enviou uma foto de 2 romã bonitos, os dois pesando na balança 1,114 kg. Obrigado pela participação, Cleosnir. O Velton Fritzen manda fotos lindas lá de Tangará. Tem flores, tem arco-íris, tem paisagem do amanhecer. Belas imagens. Valeu, Velton. Continue sempre nos fazendo companhia e participando do programa. Essa agora é boa. A Bianca Escolaro de Caçador mandou um vídeo mostrando a habilidade dela na tosquia de ovelha. Tá vendo, Priscila? É assim que se faz. Aí que eu me refiro. Essa menina leva jeito. E eu, como falei na reportagem da semana passada, melhor ficar no jornalismo mesmo. Tá certo. Você que quer participar também, envia uma mensagem pra gente, anota o WhatsApp do RBV Agro, é o 99129 4258. RBV Agro.
Nosso próximo destaque também vem de uma participação de uma ouvinte. Lembra da dona Vitória Siviero, que mostrou aqui no Agro o pé de maracujá carregado lá no quintal de sua casa? Lembro sim, pois é. Ela volta no programa para mostrar uma curiosidade, uma pombinha que fez um ninho na samambaia que fica na sacada da casa dela. Adotar um animal de estimação é muito bom. Mas e quando nós é que somos adotados? É o que aconteceu com a família Siviero de Videira. Uma pombinha fez um ninho em um dos vasos de planta da dona Vitória há cerca de 1 ano. Começou a fazer um ninho, né? E daí quando saíram os filhotes, daí o meu esposo já tira a samambaia para matar os piolhos, se aqui tem, e higienizar, né? E põe de volta, e já ela volta a fazer ninho de novo. É desde março do ano passado que continuam fazendo ninho e botando, e os filhotes vão para a floresta. Vitória conta que pouco antes dos filhotes aprenderem a voar, a casa recebe ainda a visita de outro integrante da família de pombos. Então, quando eles assim já estão assim bem grandinhos já para voar, então o pai também vem para incentivar. Então eles pulam, eles voam, eles ficam em cima do ninho, batem as asas para eles já irem para a floresta. Agora, além do Bidu, o cachorrinho da família, a pombinha também se tornou um xodó. Para o RBV Notícias, Juliana Gomes. Que bonita essa história. A matéria combina bem com o quadro Viva Bem do RBV Notícias. Quem dá valor para as coisas simples da vida, como a dona Vitória, com certeza vive bem. Exatamente, também acho. A felicidade pode estar na maneira como a gente encara a vida. Um abraço para a família Siviero e continuem compartilhando as boas histórias com a gente. É isso aí. Tem mais uma última participação para registrar hoje. O Sérgio Valmórbida mandou várias fotos de casinha de passarinho que ele mesmo fez e espalhou no terreno onde mora, em Fraiburgo. Segundo ele, lá tem canarinho da terra, tico-tico e outras aves que botam ovos e criam filhotes ali mesmo. Que legal! Um abraço, Sérgio! RBV Agro. Santa Catarina retoma o crescimento nos embarques de carne de frango e encerra fevereiro com alta de 34% no faturamento, com as exportações em relação ao mês anterior. Foram mais de 129,7 milhões de dólares gerados com a venda de 80,8 mil toneladas do produto. O estado é o segundo maior produtor nacional de carne de frango e responde por 25% do total exportado pelo Brasil. A colheita da uva está praticamente encerrada neste ano, restando apenas algumas variedades mais tardias em locais de altitude. E será que a safra atendeu às expectativas? Será que o suco e os vinhos ficaram bons? É o que nos conta o repórter Fabiano Trindade. Mesmo não apresentando uma qualidade tão boa quanto a de 2020, a safra da uva deste ano na região pode ser considerada dentro da média em termos de quantidade, prejudicada apenas pela chuva, que caiu com intensidade no mês de janeiro, período da colheita. Com isso, os frutos apresentaram menor teor de açúcar. Somente na região meio-oeste de Santa Catarina, a colheita foi de aproximadamente 40 mil toneladas, de acordo com a Epagri. Ainda segundo o órgão, a quantidade foi semelhante à do ano passado. Segundo o enólogo e pesquisador da Estação Experimental da Epagri de Videira, Vinícius Cagliari, mesmo não sendo uma safra igual à do ano passado, os vinhos e espumantes produzidos pelas inúmeras vinícolas espalhadas pela região continuarão sendo de alta qualidade. Comparativamente à safra 2020, que é considerada uma das melhores safras que já tivemos, a safra 2021 ficou um pouco pior do que a safra 2020. Principalmente para as variedades mais tardias. Então, por quê? Essa chuva excessiva é uma porta de entrada para podridões, para doenças em geral, né? E além disso também reduz um pouco o Brix, né, os sólidos solúveis das uvas. Obviamente que algumas regiões de altitude mais elevada que estendem o ciclo, né, por exemplo, região de São Joaquim, mesmo aqui algumas regiões aqui de Videira, as regiões mais altas, então elas estendem o ciclo e elas estão pegando agora essa época que não está chovendo tanto. Então a redução da chuva com certeza melhora a qualidade das uvas. Então
podemos comparar assim com a safra 2020, nós tivemos uma produção muito parecida em volume, talvez até um pouco maior do que a safra 2020, porém em qualidade um pouco abaixo da safra 2020 e a safra 2021. Os vinhos aqui da região estão cada vez melhores, né? E tendo então essas variedades, justamente como eu falei, que foram colhidas antes desse período de extrema chuva, estão muito bons. E as que foram colhidas, estão sendo colhidas ainda agora, também com uma qualidade excepcional. Na vinícola Zago, que fica na comunidade de Antagorda, somente neste ano foram moídos 1,8 milhão de quilos de uva e que renderá aproximadamente 1,4 milhão de litros de vinho. O representante da empresa, Lucimar Zago, explica que a menor graduação de açúcar encontrada na uva deste ano não irá interferir no resultado final do produto. A qualidade da uva desse ano foi um pouco inferior que a do ano passado. O ano passado tivemos uma graduação muito boa da uva, e esse ano, devido às chuvas, a graduação da uva teve uma diminuição. Choveu bem na hora que fomos colher as uvas, então diminuiu a graduação alcoólica do vinho. Mas, quanto ao aroma e a cor, vai continuar, porque nós viemos no começo da safra com um clima seco. Então, acredito que esse ano vai dar uns bons vinhos também. A uva que vocês utilizam, boa parte é daqui e boa parte é do Rio Grande. Como é que é a qualidade das duas, tá? Bom, a uva produzindo uva do Rio Grande, veio uva melhor, porque a uva de lá pegou menos chuva. Então nós trouxemos aproximadamente uns 40% da uva que nós esmagamos, de lá. A uva era bem melhor que daqui. Aqui choveu bastante, bem no período da coleta de uva. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. Agora vamos a Capinzal. O Alexson Luiz foi conferir uma produção artesanal de azeite de oliva. Conta aí, Alexson. Olá, o RBV Agro nesta edição está no sítio Araucária do seu Aristo Lain, no município de Capinzal. E hoje vamos conhecer uma produção artesanal de azeite de oliva. Há 9 anos, seu Aristo recebeu 40 mudas da prefeitura e assim iniciou a sua plantação. Atualmente, o pomar de oliveiras possui 140 pés, porém, apenas 35 destes estão dando frutos, o que torna a produção tímida ainda. Olha, tá fraca, né? Porque a recém começou a produzir, com 5, 6 anos disse que produzia, tá com 6 anos produzia um pouquinho. Aí, o ano retrasado eu fiz um pouco, e o ano passado não fiz nada por causa da estiagem. E esse ano vai dar um pouco ali, não é muito, né? Então eu acredito que esse ano vai dar ali, não colhi tudo ainda, ali uns 12, 13, 15 litros, com toda a sorte junto. Né? Como é que é preparado esse azeite de oliva? Bom, ele tem que apanhar manualmente, né? E daí a gente vai ter que moer, fazer uma massa, né? A gente faz uma massa com um moedor, um triturador, né? Que a gente tem ali. E depois eu fiz uma prensa manual aí com sucata, né? E daí a gente põe dentro das bolsinhas e vai apertando aquela prensa e vai saindo então aquele azeite junto com o líquido, claro, o líquido que tem o fruto. Então 80, 90% é água, é líquido, e o restante seria o azeite, então dá muito pouco azeite. A comercialização é bem tímida ainda. Ah, sim, não tem nem ainda... É cru ainda, né? Tá recém começando e é pouco, né? Eu digo que é a mixaria, né? Porque tem gente em algum lugar em Minas Gerais que tem 50 mil pés, 100 mil pés plantados. Eu tô quase chegando ali, eu tenho 140 pés, então não posso nem fazer comparação, né? Mas é pouco. Mas eu quero que o cara plante e experimente para ver o trabalho que dá. Dá muito trabalho. É a isca preferida das formigas. Em sua propriedade, seu Aristo possui cerca de 5 espécies de oliveira e revela que o custo para manter este pomar é bem alto. Bom, como que a produção ela demora a vir, então o custo é alto. Eu tenho ali nessas 140 pés que eu tenho ali, eu tenho um custo até hoje, fazendo uma conta por cima, assim, 50 mil reais. Então se fosse olhar isso, o cara nunca vai plantar oliveira. Só que quando você quer uma coisa pura, você planta. Tem intenção de ampliar a produção, manter? Qual é a expectativa?
Bom, ampliar alguma coisa, né? Não dá para abrir muito, porque ainda tá sozinho, né? Também um faz por um, eu estou fazendo por 2 ou 3, talvez, né? Então, alguma coisa a mais eu vou fazer, né? Mas depois demora a dar e a idade está vindo ali, né? Mas eu não tô indo para a idade, eu não olho para trás. Eu estou olhando para frente, né? Então, vou aumentar sim um pouco ainda. Já que estamos no sítio Araucário, sítio do óleo de oliva, em Capinzal, não podemos deixar de experimentar um cálice oferecido pelo seu Aristo Lain. Um sabor ímpar, realmente muito bom. Vale a pena experimentar. Para o RBV Agro, Alexson Luiz. Que delícia, e um bom azeite de oliva tem o seu valor. E produção própria ainda, coisa boa. Você que nos acompanha pelo rádio, não deixe de conferir essa reportagem em vídeo lá no YouTube e no Facebook do RBV Notícias. E o azeite de oliva é um dos ingredientes da receita de hoje aqui no Agro. Com um sabor peculiar e um toque sofisticado, o tomate seco vem ganhando cada vez mais espaço na gastronomia. E o que poucas pessoas sabem é que o tomate seco é uma receita muito simples. Eu mesmo fiz em casa. Quer aprender? Confira! Ótimo na salada, na pizza, no sanduíche. Vai bem com torrada e também em pratos como risoto ou carne assada. Estamos falando do tomate seco. A iguaria tem um sabor peculiar e um toque sofisticado, mas a receita é simples e você pode fazer em casa. Anota aí. Os ingredientes. Para render 2 vidros grandes, vamos usar 3 kg de tomate saladete de tamanho médio. Eles precisam estar bem maduros, mas firmes. A receita também indica 1 xícara de açúcar, 1,5 colheres de sal, alho, azeitona e orégano a gosto para temperar no final. E um bom azeite de oliva. Modo de preparo. Lave bem os tomates, seque e corte-os ao meio, de comprido. Tem algumas receitas que indicam retirar as sementes, tem outras que não. Eu tirei de maneira superficial usando uma colher. Não esqueça de tirar com uma faca a parte do cabinho do tomate. Misture o açúcar e o sal em uma travessa. Passe a parte aberta do tomate nesses ingredientes e coloque-os um ao lado do outro em uma forma, virados para cima. Leve ao forno pré-aquecido de 190 a 240 graus por 45 minutos. Descarte o líquido que se formou depois, vire os tomates e leve de volta ao forno por mais 40 minutos. Dependendo do forno, esse tempo pode variar. O ideal é ficar cuidando até chegar em um ponto que ele esteja bem desidratado, não tão seco nem tão mole. Depois de pronto, pegue um vidro esterilizado, coloque uma camada dos tomates e cubra com azeite de oliva. Coloque 2 dentes de alho ou então alho picado. Uma pitada de sal, orégano a gosto. Aí faça mais camadas de tomate seco, tempere novamente e coloque mais azeite de oliva até cobrir todos eles. Se você quiser economizar, pode misturar ao azeite de oliva o óleo de milho também. Para incrementar, você pode colocar alguns pedaços de azeitona, alcaparras e até queijo parmesão se quiser. Pronto, guarde na geladeira e o ideal é consumir em até 30 dias. Bom apetite! Vamos ao momento degustação do programa. A Priscila já está experimentando o tomate seco e ela vai falar pra gente agora. E aí, Priscila, aprovado? Murilo, muito bom, bem temperado, parabéns, uma delícia mesmo. Que bom que você gostou. Quem quiser a receita pode acessar no portal rbv.com.br. Bom, agora, depois do tomate seco, é a hora da sobremesa, a cheesecake de frutas vermelhas. E aí, Priscila? Quero falar pra você. Que trabalho difícil, Murilo. Uma delícia, com certeza, uma das minhas sobremesas favoritas. Amo cheesecake de coração, meu Deus. Eu não vou opinar porque foi a minha mãe que fez, então fica por tua conta. Que bom que você gostou. Adorei, obrigada, Jesus, por esse trabalho maravilhoso. Hoje você se deu bem, mas também ontem era teu aniversário, né? Merecido. Exatamente, eu vou acabar até me acostumando com coisa boa assim, todo o agro, hein, Murilo? Vamos ver o que vem aí na semana que vem, então. Pessoal, fim de papo no RBV Agro. Na segunda-feira é Dia Mundial da Água, dia 22 de março. E na semana que vem tem uma matéria especial sobre a nascente do Rio do Peixe. Está imperdível. Bom final de semana, gente. Até o próximo programa. E não esqueça, já está no ar o portal
portal rbv.com.br com muito conteúdo regional e, claro, as matérias do agro também estão por lá. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.